Shalom a você que nos assiste mais uma vez e Baruch Hashem, a você que está aqui hoje na Rádio Sion. Nós entramos hoje numa palavra muito especial, numa porção muito especial, porque ela é acompanhada de uma haftará muito especial. Dê uma olhada aqui comigo. A paraxá é Vaetchanan, Deuteronômio 3 até o 7:11, 3, 23, 7, 11. O título desse estudo é A Lei Escrita no Coração, e a haftará, que é lida neste sábado de Vaetchanan, é o quê? Vaetchanan é Isaías capítulo 40. Por isso que esse Shabat, na tradição judaica, é chamado de Shabat Nahamu, o Shabat do conforto. E trata de uma porção da Torá especial, porque é a porção do Shema, que é o estatuto de fé de todo temente a Deus. Toda pessoa que teme a Deus, seja judeu ou não judeu, qual é o estatuto de fé dessa pessoa? Shema, Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Amarás, pois, ao eterno teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu intelecto e com todas as suas possibilidades, com toda a sua força. E estarão permanentemente no teu coração estas palavras que hoje te recomendo. E estarão no teu coração as palavras que hoje te ordeno. A Torá é profética. A Torá representa o princípio divino para que o homem possa viver em justiça. A Torá representa, para citar o nosso diácono Alexander, o manual do fabricante. Se Deus fez o homem, Deus deu ao homem a sua Torá para que esse homem pudesse viver de acordo com o propósito que foi formado, que foi feito. A Torá guia o homem no caminho de Deus. A Torá não é o destino final da trajetória. A Torá não é o fim, o propósito. A Torá é o meio para que você possa viver agradando a Deus. E a Torá é profética. Nada do que Deus faz, ou fará, ou fez, foge à Torá. Tudo está na Torá, tudo está na palavra de Deus, tudo está nas Sagradas Escrituras. Leia os evangelhos. Quantas vezes Yeshua legitimava o que dizia, dizendo o quê? Checai nas Sagradas Escrituras. O que dizem as Sagradas Escrituras a meu respeito? Como diz a Sagrada Escritura, como dizem as Sagradas Escrituras, ou seja, Yeshua usava, e Paulo usa também, para legitimar a verdade. Então tudo está anunciado na Torá. Dê uma olhada aqui comigo. Por quê? Porque, gente, os profetas já anunciaram que no final dos tempos os homens iam abandonar a lei de Deus. Eles iam ter raiva da lei de Deus, como que está acontecendo hoje. As pessoas estão tendo aversão à lei de Deus. Você chama um princípio divino, uma moral divina, as pessoas já se arrepiam todas. Porque tem aversão à lei de Deus. Querem distância da lei de Deus. Mas será a lei de Deus o objeto que Deus vai usar para poder dar início à redenção. O livro de Malaquias termina dizendo: eis que vos enviarei o meu servo Elias, ele vai aproximar pai de filho, filho de pai. Prestem atenção, lembrem-se da minha Torá, que eu dei a Moisés lá em Horeb. Então esse Elias, esse espírito, não só o Yohanan Amadbilo, o João Batista que veio, mas o processo que ele começou, que nós estamos vivendo até hoje, é o processo que o espírito de Elias fortalece os servos de Deus para pregoarem o quê? A palavra do Eterno em Malaquias 4. Lembrem-se da lei de Moisés. Então esse Elias que segue na profecia vai ser um apregoador da lei de Moisés, mas uma lei de forma diferente. A lei vai ser a mesma, mas o local que ela vai atuar na sua vida vai ser outro. Esse vai ser a redenção final. Gente, tudo que Deus prescreve está na Torá.
Tudo que Deus fez, faz e fará está previsto, está anunciado, está profetizado na Torá. Por isso que em dias como o que nós estamos vivendo hoje, com essa plena pandemia, esse vírus chinês aí espalhando, né, no mundo incertezas, espalhando o medo, nós temos que nos voltar à lei de Deus, seguindo o conselho que Yeshua deu, analisai nas Escrituras, porque elas é que falam a meu respeito. Seguindo o exemplo daqueles judeus de Bereia, que checavam nas Escrituras tudo que Paulo ensinava, nós temos que voltar a fazer a mesma coisa e começar a checar nas Sagradas Escrituras tudo que a gente está ouvindo aí de estudo escatológico. Porque o que tem de charopada aí fora não é brincadeira. As pessoas ficam afoitas porque a incerteza está batendo a porta e ficam querendo cunhar doutrinas escatológicas que não podem ser comprovadas na Torá, que não podem ser comprovadas pelos profetas. Vamos seguir o exemplo de Yeshua. Se tem na Torá, é válido. Se foi anunciado em Moisés e nos profetas, é válido. Se está nos escritos proféticos, é válido. Agora, se não puder ser encontrado, não pode ser válido. Principalmente no que diz respeito à escatologia. Eu estou muito preocupado. Porque eu estou vendo o povo de Deus, especialmente o meio cristão, porque o meio judaico é mais sóbrio em relação ao final dos tempos. Agora, o meio cristão é uma confusão. As pessoas não têm a mínima ideia de um cronograma divino. Não existe Israel nesse estudo escatológico cristão. Não existe Israel como elemento ali que vai guiar essa redenção, não. Israel é um povo que vai ser alcançado aí depois que a igreja de Deus, que é o verdadeiro povo de Deus, for redimido. Aí Deus vai ter um propósito para esse povo lá, que de antemão ele escolheu, às vezes ele lembra lá da gente e vai ter algo, né, conosco. Mas é uma escatologia tão desprovida de profeta, tão desprovida da Torá. Né? Tem que ter na Torá, gente. Eu disse a vocês, Israel está antenado, os rabinos estão antenados. Porque eles já viram que essa geração que estamos vivendo é a geração do calcanhar do Messias, e que veta de Mashiach, em aramaico. Ou a geração do calcanhar do Messias, a geração que vai anteceder a vinda do Messias. E eles falam, baseado nos profetas, que antes da tribulação vem o quê? O que vem antes da tribulação? O que vem antes da dor de parto? Lembra lá da dor de parto que Yeshua mencionou em Mateus 24? Yeshua não inventou dor de parto. Início das dores, aí é dor de parto. Quem falou de dor de parto nas Sagradas Escrituras? Isaías. Isaías profetiza que Sião vai ter dor de parto, mas vai acontecer algo extraordinário. Antes da dor de parto, o menino vai nascer. Antes da dor de parto, vai ter o nascimento. Isaías 66. Pessoal, tem que estudar o profeta, eu falo, vai estudar escatologia? Estuda Isaías! Vocês vão tentar ler Apocalipse sem conhecer profeta, sem conhecer a Torá, vai dar com os burros na água. Isaías declara no verso 7, Isaías 66, antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe o menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem jamais viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num dia só, ou uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Meus irmãos, isso aqui tem uma profecia maravilhosa escondida nesse versículo. Antes da tribulação é anunciada a redenção. A redenção, ela sempre vem antes da tribulação. O anúncio da redenção vem antes. Por isso que Yeshua teve que nascer o quê? Antes da diáspora, antes da destruição do segundo templo. E até os rabinos dizem isso. Alguns comentários do Talmud atestam que o Messias nasceu em Tisha B'Av, antes da destruição. Que eles chamam de Shavua Ben, a semana do filho. O que é essa semana do filho? É a semana que antecedeu a destruição do templo, que o Messias deve ter nascido nessa época. Alguns rabinos dizem que ele nasceu em Tisha B'Av, 9 de Av. Antes da tribulação tem um anúncio, o prelúdio da redenção. Eu disse para vocês aqui, os rabinos de Israel estão estudando muita coisa para tentar enxergar aos olhos dos profetas de Israel
que não são muito estudados, né, na tradição judaica, mas agora estão passando a estudar para descobrir que época que nós estamos, o que vai acontecer. Aí chegaram a uma conclusão, alguns segmentos ortodoxos chegaram a uma conclusão muito interessante. Alguns dizem que no Yom Kippur o Yom Kippur desse ano começa uma nova ordem mundial. E realmente eu posso atestar a você que o mundo depois desse coronavírus jamais será o mesmo. Alterou tudo, alterou interação social, alterou tudo. Isso não volta ao normal mais não. A forma como você se relaciona, mudou isso tudo. Então eles falaram, vai começar esse ano, 2020, uma nova ordem mundial. Yom Kippur, entenderam essa data. Gente, eu não estou testando isso como vai acontecer. Eu estou relatando o que está se dizendo entre alguns meios ortodoxos em Israel. Que eu acho interessantíssimo. E disseram que no Yom Kippur do ano que vem, o Messias vai se revelar a Israel. Ele não vem, ele se revela. Ele vai se revelar. E depois ele vem e implanta a redenção. Então, quer dizer, se os rabinos estão observando, estão estudando os profetas, estão estudando a Torá para tentar descobrir o que vai acontecer, então o quê? Estão muito de acordo com o que Yeshua escreveu. Yeshua fala das dores, né? O início das dores. O que são o início das dores? O início das dores, ele fala como terremoto, maremoto, né? Essas catástrofes naturais. Ele diz, isso tudo vai ser o quê? O início das dores. Mas não é o fim ainda. Eu piamente acredito que antes de entrarmos nessa chamada Semana das Dores, que vai ter a Semana das Dores. Né? Vai ter a Semana das Dores. No meio cristão, a grande tribulação. Vai ter esse tempo aí. Mas eu creio que seguindo a ordem profética das coisas, né? Yeshua nasceu antes da grande dispersão, da grande diáspora judaica. Ele não veio plenamente como rei, ele foi o quê? Revelado ao mundo. Ele veio, foi revelado ao mundo, foi entregue pelos nossos pecados. Padeceu, Deus o ressuscitou e continuou reinando? Não, ele voltou ao Pai. Olha só, a revelação foi iniciada, foi revelada. Por quê? Porque teve início 2000 anos de perseguição aos judeus. Olha o que teve nesses últimos 2000 anos contra os judeus. Perseguições terríveis. Tivemos o nascimento da religião cristã, que teve como sua gênese doutrinas, teve na sua gênese doutrinas antissemitas e antinomistas, atacando a identidade do judeu. Foi terrível o nascimento do cristianismo, não da fé, estou falando do sistema religioso, né, que surgiu lá com Constantino, na Turquia. Esse sistema religioso, ele desprezou Israel, esse sistema religioso anulou a eleição de Israel, esse sistema religioso desprezou os judeus, tiveram doutrinas contra os judeus, perseguiram os judeus, rejeitaram a lei do Eterno, foi um ponto que foi bem nítido logo no início, abolia as leis alimentares, abolia o Shabat, abolia as festas, abolia a distinção, aboliu tudo, aboliu o Torá. Ficou com o Antigo Testamento como válido, como canônico, né? Que eles chamaram de Antigo Testamento, mas o quê? Desassociaram da verdade, dicotomizaram, alegorizaram. Tudo é alegoria. Quando tem falando lá sobre Israel, é a igreja. Quando está falando lá da restauração de Israel, é o Israel espiritual que vai ser restaurado. Nessa terra lá no Oriente Médio, não. Então o que fizeram? Alegorizaram tudo, espiritualizaram tudo. Rejeitaram a Torá, rejeitaram o judeu, rejeitaram a eleição de Israel, pegaram Yeshua, tiraram as vestes judaicas, como filho de Davi, filho de Abraão, colocaram nele vestes romanas, vestes turcas, vestes bizantinas, e apresentaram para o judeu, eis aí o teu Deus, igual Isaías 40 fala aqui. Eis aí o teu Deus, Israel. Aí Israel viu, peraí, que religião é essa? É a nova religião. O Deus de vocês implantou essa religião no mundo agora. Mas peraí, como é que é essa religião? E nosso povo? Não existe mais Israel. O povo agora de Deus são os cristãos, é a igreja romana. Né? Até a doutrina original era o reino de Deus, era a igreja romana, né? Até hoje.
Peraí, mas não tem eleição? Não. Mas e a nossa Torá? Não tem mais Torá. A Torá foi anulada pelo Messias. Tem Messias? Tem. O Messias é esse aqui, ó. Ele mostrou o Messias. Aí o judeu olhou para o Messias. Além de não ter nada que lhe lembrasse um judeu, porque eles descaracterizaram o Messias todinho, o que esse Messias ensinava, de acordo com eles, era completamente fora, contra a Torá. Era contra. Era contra a lei, contra as festas, contra a distinção de Israel, contra a eleição de Israel. O que o judeu fez? O judeu que ama a Deus, o judeu fiel à Torá, o judeu que esperava a redenção, o que o judeu fez? Ou ele escolhia abandonar a Torá, abandonar as promessas, abandonar a eleição de Israel para seguir essa nova religião, ou ele disse não a essa nova religião e arcou com as consequências de ficar fiel ali como judeu, preservando a Torá. O que vocês acham que a maioria de Israel escolheu? Não estou falando do período onde Yeshua que anunciou, porque aí do período que Yeshua anunciou, nós sabemos que houve um mover profético e multidões de judeus seguiam sim a Yeshua. Até o século 3, 4, haviam milhares de judeus que eram seguidores de Yeshua e nunca deixaram de ser judeus, tá? E aquela liderança que rejeitou ao Messias foi algo orquestrado pelo próprio Deus. Paulo explica isso de uma forma bem clara para nós em Efésios 2, em Romanos 8, em Romanos 9, em Romanos 11. Deus orquestrou uma rejeição parcial em relação a Yeshua de uma liderança de Israel para que a mensagem do Evangelho pudesse ser levada às nações. Deus orquestrou isso. Mas e o que surgiu depois? A religião cristã, rejeitando o judeu, rejeitando Israel. Então, eu dizia para minha esposa hoje de manhã, o não daqueles judeus no século 3, 4, 5 ao cristianismo representou o sim a Deus. O não ao cristianismo antissemita, o não ao cristianismo que anulava a eleição de Israel, representou na cabeça do judeu um sim a Deus. É por isso que você não pode, você tem que ser mais leve no seu juízo. Você tem que entender o que estava acontecendo naquela época. O cristão tem que conhecer a sua própria história. Então, tudo, gente, que Deus faz está de acordo, está anunciado na Torá, nos profetas e nos escritos. Então, se Deus fala que vai se revelar a Sião, você viu aqui a palavra de Isaías 40, a palavra de Isaías 66, vai nascer um filho a Sião antes das dores. O que é isso? De alguma forma vai ter uma revelação do Messias a Sião antes da tribulação começar. E Yeshua já está se revelando ao seu povo, né? Isso é um processo que já começou. Mas vai ter um momento que... Os rabinos falam isso, gente. Claro que eles não atestam ser Yeshua, mas eles falam, o Messias vai se revelar ao nosso povo antes das dores. Antes da semana, que eles chamam de semana. Semana do Filho. Porque entendem que nós já estamos vivendo na geração calcanhar do Messias. Então temos que voltar à Torá. Olha aqui. A Torá é um livro profético, nos revela os princípios e a natureza de Deus, aponta o caminho nos aponta para o Messias e a sua redenção. Paulo ensina isso lá em 2 Timóteo 3. Qualquer doutrina ou mover que não puder ser confirmado na Torá e nos profetas, não é legítimo. Vamos ser mais judeus bereanos. Eram judeus. Checavam na Torá, checavam nos profetas, tudo aquilo que Paulo lhes anunciava. E Paulo chamou de nobres. Vamos avançar aqui. O Messias é a essência da Torá, e a essência da Torá é o amor. Olha só. Yeshua ressuscitou, Deus o ressuscitou. Estava lá andando com os discípulos, um deles, se eu não me engano, chamava Cleófas. Estavam indo para Emaús, não é isso? No caminho, Yeshua começou a caminhar com eles, só que Deus não deixou Yeshua ser reconhecido pelos dois. Eles foram conversando. Aí Yeshua chegou e falou, que coisa é essa que vocês estão conversando aí, que vocês estão assim, tão entusiasmados? Aí ele fala, será que só você que não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Estava lá e não está sabendo de nada? E aí, eles começaram a falar. Yeshua apareceu e tal, os romanos. Já faz 3 dias que foi sepultado. O que Yeshua? Yeshua os repreendeu, né?
Yeshua os repreende por causa da sua pouca fé, e depois ele fala o quê? Olha aqui. Deixa eu ler em hebraico. Deixa eu trazer as palavras de Yeshua de volta aqui no original, né? Vou ler em grego não, vamos ler em hebraico. Vayachel mi Moshe umikol haneviim vayevaer lahem et kol haktuvim ha-neemarim alav. E, começando por Moisés e por todos os profetas, aplainava-lhes, olha aí, ó, Baer. E se dispôs Moisés a aplainar essa Torá diante do povo, para achar passada. E Yeshua usa a mesma palavra, o mesmo verbo. Se dispôs Yeshua, eles conheciam a Escritura, só que eles precisavam o quê? Aplainar. Estava confuso, eles não estavam lembrando, estavam com uma interpretação errônea. Precisava de alguém para ir lá, ó, aplainar o ensino. Yeshua pegou a Escritura, pegou a Torá, pegou os escritos, pegou os Neviim, pegou os profetas e fez o quê? Se dispôs a... gente, olha aqui, o primeiro Redentor aponta para o segundo Redentor. Moisés aponta para Yeshua. E Yeshua faz a mesma coisa que Moisés na paraxá passada de Deuteronômio. E começou Yeshua a explicar de todos os profetas, os escritos sagrados, o Vaer, aplainando-lhes os ensinos que eram sobre ele. Assim que Yeshua provou que tudo que aconteceu tinha que acontecer. Olha aí. Você entende que a escatologia dos discípulos era deturpada? A escatologia deles era deturpada. Igual é hoje, com os no meio cristão. Estavam esperando vir aí um rei Mashiach para destruir os romanos, implantar um reino, Sião ser glória para o mundo todo. Aí veio o filho de um carpinteiro, nascido na Galileia, que era uma região considerada de gentios na época. Começa a ensinar sem exército, sem espada. Ele ensinava a Torá, ele elevou a Torá, né? Elevou o ensino da Torá. Se a vossa justiça não exceder do escriba e fariseu. Começou com isso, falando sobre o amor. Amai os vossos inimigos. Amai, orai pelos que vos perseguem. Que é isso? Ninguém esperava uma coisa dessa. Esse era o Messias que tinha que vir. Mas a profecia? Mas tinha profecia também que ele viria para padecer, que ele viria para servir de expiação. É o Mashiach ben Yosef. Mas só que não estavam entendendo as profecias. Aí Yeshua fez o quê? Aplainou os profetas. Aplainou a Torá. E os discípulos, depois a gente lê, né, que eles ficaram maravilhados. Depois eles falaram, mas não era ele mesmo? Quando ele falava lá, não enchia o nosso coração de ânimo? Que ele falava com ânimo, com empolgação? Os olhos só foram revelados dos discípulos quando ele partiu o pão lá em Emaús. Então, Yeshua diz que a Escritura fala sobre ele, o final dos tempos está na Torá. O pessoal tem que entender que Apocalipse nada mais é que uma simbologia daquilo que já está nos profetas e na Torá. Então, cuidado, você vai estudar Apocalipse, é igual Gênesis. É difícil, às vezes, a gente ver a linha divisória entre simbólico e literal. Gênesis é assim. Ao mesmo tempo que é literal, é simbólico também. Apocalipse é a mesma coisa. E vi lá gafanhoto com cabeça de leão. Aí o camarada começa a imaginar um gafanhoto mesmo, gigante, com uma cabeça de leão. Então, às vezes, as pessoas têm que lembrar que a simbologia de Apocalipse é muito forte. E João escreveu coisas que ele viu com o vocabulário, com o conhecimento que ele tinha na época. É igual Isaías escrevendo que vê judeu voando nas costas de águia. Você imaginou se naquela época as pessoas começassem a interpretar a profecia, aí começassem a pensar assim, no futuro então vai ter uma águia gigante, e ela vai voar, e os judeus vão voltar nas costas dessa águia gigante. E a pessoa desenha uma águia mesmo gigante. Ele descreveu com o vocabulário que ele tinha, ele viu um avião. Ezequiel faz a mesma coisa, né? Na visão de Ezequiel da carruagem, Merkevá, é a mesma coisa, as coisas que ele vê lá parece que é coisa de ficção científica. João é a mesma coisa, ele está vendo eventos, ele está vendo simbolismos que nem sempre são literais.
Então o pessoal tem que ficar com muito... As pragas que são listadas no Apocalipse, a tribulação que é listada no Apocalipse, a mesma forma. São literais, são simbólicas. São simbólicas, parte literais. Vamos avançar. Tem uma palavra que eu gosto muito lá de Amós, no capítulo 3. Vocês conhecem. Olha ela aqui. Que lo ya'aseh Adonai Hashem davar ki im galá. Galá quer dizer revelar. Sodó el avdav hanivim. Não vai fazer nada o Eterno sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha aí. Não existe escatologia sem profeta. Põe o Amós aqui na tela de novo. Pelo princípio de Amós, não existe estudo escatológico sem profeta. Não existe tribulação sem a revelação do Messias a Israel antes. Lembra? Antes das dores de Sião, vai lhe nascer um filho. Por isso que eu falo, aponta para Israel, olha para Israel, olha o que está acontecendo em Israel. Olha a igreja em Israel, analisa o judeu messiânico lá em Israel. A igreja cristã nem sabe que tem judeu crente lá em Israel. Vai lá em Israel, procura onde tem um templo batista, onde tem um templo adventista. Agora tem tudo, né? Tem judeu batista, tem igreja adventista lá em Israel, tem assembleano, tem pentecostal, tem essas grandes aí que tem canal de televisão, tudo tem lá. Mas não estou falando desse, estou falando do judeu discípulo de Yeshua em Israel. Onde estão esses? Tem. Israel são vários. São mais de 150 congregações de judeus discípulos de Yeshua. Não estou falando de batistas. Judeus batistas, não é isso não. Estou falando de judeu que continua judeu e discípulo de Yeshua. Igual foi Pedro, igual foi Paulo, igual foi João, igual foi Timóteo, igual foi André, igual esses aí. Igual foi Apolo. Judeus que continuam judeus, 100% judeus, 100% discípulos de Yeshua. Esse aí que me interessa. Esse é que é o termômetro. E estão crescendo. A temperatura está subindo. A temperatura espiritual de Israel está subindo. Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos. Aliás, o seu segredo, né? Deixa eu ver como é que está escrito aqui, volta aqui. Que lo ya'aseh Adonai Hashem davar, não vai fazer nada, nenhuma coisa, que imgalá, sem revelar o seu segredo, está no singular, sodô, o seu segredo aos seus servos profetas. O seu segredo. O seu segredo. Paulo fala duas vezes Paulo fala em Efésios capítulo 3, me foi revelado o segredo que antes o pessoal não conhecia. Vamos deixar isso aqui para depois. Vamos lá. Toda a Brit Hadashah, que é o chamado Novo Testamento, ou Nova Aliança, ou como eu gosto de dizer, Aliança Renovada. Você concorda comigo? Esse Hadash em hebraico tem um sentido também de renovo. Eu acho uma tradução muito mais própria, você não acha não? Nova aliança. Então o camarada acha assim, nova, então a outra é velha, caducou, né? Está inadequada. Caducou, está velha, está desatualizada, está... Como é que fala lá no Rio? Você está velho. Aliança renovada, Brit Hadashah, renovo. Quando você renova, você não joga fora o antigo, você renova. Você torna melhor, mas você usa o que é antigo, só que você renova. A aliança renovada, toda a obra da aliança renovada, o novo nascimento no Espírito e a redenção individual e coletiva estão profetizadas na Torá. Eu vou falar isso aqui de novo. Pode deixar na tela aqui. Ô, gente, preste atenção. Toda a obra de Yeshua,
todo o ensino paulino para gentios, toda a inclusão dos gentios que a gente lê no livro de Atos, o novo nascimento das pessoas, gente sendo batizada, tendo a consciência transformada, gente sendo batizada para perdão de pecados, no nome de Yeshua, gentios sendo cheios do Espírito Santo de Deus, falando em línguas, todas essas coisas que você lê no livro de Atos, que você lê no Novo Testamento, essa redenção individual e a coletiva, que a gente lê profetizada, Paulo cita Isaías, e então todo Israel será salvo. Olha só, o Novo Testamento atesta a salvação de Israel. O Novo Testamento, se você ler as cartas paulinas, se você ler Efésios capítulo 2, Romanos capítulo 8, Paulo vai atestar todas as promessas dadas a Israel. E Paulo vai falar, todas essas promessas através de Yeshua têm o nosso sim e amém. Yeshua é o cumprimento, Yeshua não anula, ele viabiliza. Você vê Paulo, por exemplo, deixa eu dar um outro exemplo aqui. Olha a importância, olha como que o Novo Testamento se baseia, aliança renovada, se baseia na aliança de Moisés, das alianças anteriores. Paulo está ensinando lá os gentios em Éfeso, que assim como os romanos começaram a desenvolver uma teologia meio que desprezo em relação a Israel. Mas Israel, olha aqui, eles estão lá sob ocupação romana. O templo deles foi destruído, que nessa época que surgiu a teologia já tinha sido destruído o templo. O monte do templo está em ruínas. Jerusalém está em ruínas. O judeu está espalhado tudo que é lugar do mundo. Esse povo vai trazer a redenção mundial, o Messias vai agir, Jesus vai agir nesse povo para abençoar o mundo? Não, esse povo já era. Gente, é só olhar ao nosso redor, diziam eles, né? É só olhar ao seu redor. Não tem condição nenhuma. Deus não tem como usar esse povo mais não. Agora a igreja, olha só, nós somos mais numerosos, nós temos o apoio de governantes, de reis, de imperadores. O cristianismo é a religião que veio para ficar. O cristianismo é a nova religião, é o novo Israel, como disse Justino, né? Dialogando com o judeu Tarfon, ele disse, nós somos o Verus Israel. O que é o Verus Israel? É o verdadeiro Israel. Ou seja, se eu chego para o professor Rodolfo e falo para o professor Rodolfo que eu sou o verdadeiro Rodolfo, automaticamente eu transformei ele em quê? No falso Rodolfo. Ele é o impostor. Então, chegar para um judeu e falar assim, a igreja é o verdadeiro Israel, o que transformou Israel? No falso. Então o gentio via essas coisas todas, via Israel numa situação difícil, a liderança judaica rejeitou Yeshua, o Éfeso via isso, o Romano via isso, o Corinto via isso, o lá de Filipe via isso. O que eles falavam? Esse povo não está com a razão mais, acabou. Todo o propósito que Deus tinha para ele acabou. Olha como é que esse povo está indo só ladeira abaixo. Aí Paulo escreve as cartas aos romanos e a carta aos Efésios em parte, para poder provar para esse povo o quê? Gente, apesar desses altos e baixos, é um povo de dura servir, é um povo que foi rebelde no deserto, é um povo que tentou a Deus, é um povo que caiu em idolatria, eles tiveram o templo destruído lá em 587 a.C., eles foram exilados para a Babilônia. Apesar de tudo isso, Deus não tirou a sua mão, os seus propósitos não foram alterados em relação ao seu povo escolhido. A moral, o resumo de Romanos é esse. Israel, apesar dos pesares, apesar de tudo, ainda está cumprindo o propósito divino. Nada acontece que Deus permita que não seja em cumprimento ao que Deus tem planejado. É o cronograma divino. Então, quando Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu propósito. Se você lê o contexto, se você lê o Romanos, desde lá do capítulo 3, sobre o que ele está falando? Sobre Israel. Hoje, tudo que vocês estão vendo, a rejeição que Israel teve em relação ao Messias, a destruição do templo, na época não tinha ainda, mas o domínio romano, os apóstolos levando a Torá, os judeus rejeitando a Yeshua, tudo
está cooperando para o bem. Israel não deixa de ser a nação escolhida porque essas coisas aconteceram. Se você ler Romanos 8 fora do contexto, você vai se achar o super-homem, a super-mulher. É só tirar Israel da sua teologia que você vai começar com essas coisas. E eu dei uma palavra inteira sobre isso aqui num sábado à noite, para tentar explicar às pessoas que leiam as Escrituras no contexto original. Não retirem Israel da sua teologia. Todas as coisas cooperam para o bem, Romanos 8, 28, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Qual nação foi chamada de acordo com o propósito de Deus? Você me diz. Qual nação foi chamada? Qual nação foi escolhida? É a porção de hoje, ó, a porção de hoje. Moisés fala com o povo, que nação no mundo viu as ações, que nação do mundo foi chamada, foi liberta, como vocês foram? Com que nação do mundo Deus revelou igual Deus revelou com você? Que nação do mundo recebeu a Torá, uma revelação da Torá para o povo todo? Nenhuma. Então é o povo chamado de acordo com um propósito divino de abençoar as nações através de Yeshua. Agora olha aqui, verso 29, Romanos 8. Porquanto aos que de antemão conheceu, quem que Deus de antemão conheceu? Abraão. Ele está falando aqui dos judeus, do propósito dos judeus. Aos que de antemão, eu vou provar isso para você. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Qual foi o povo que antes de existir já foi predestinado a ser bênção para as famílias da terra? Você não lê Gênesis 12, não? Não tinha nem povo ainda, Deus predestinou a semente de Abraão. E Deus falou, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. É a única nação da terra que nasceu predestinada, é a nação de Israel. Aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Volta aqui em mim de novo. Quando Deus fala lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o homem foi criado à imagem e semelhança de quem? Semelhança, você tem que ter um molde. Semelhança é cópia. Semelhança tem que ter um molde físico. Deus é espírito, Deus não tem forma. Mas e a imagem? Imagem tudo bem. Demut, pode ser demut do eterno. E o tselem, e a semelhança? Qualquer rabino vai te falar. Yeshua, o Messias, não vai falar Yeshua, mas vai falar o Messias. O Messias foi o molde para Adão. O ser humano foi criado à imagem do Messias. E quando Deus separou Abraão e a sua semente, Deus falou o quê? Vocês vão voltar a ter aquela missão do primeiro Adão. Vocês vão voltar a resplandecer dentro de vocês, das suas fronteiras, vocês vão resplandecer a glória de Adão. Então, Paulo fala, predestinou os judeus conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, quem foram? Gente, é só você ler no contexto. A esses que Deus predestinou, que é o povo de Israel, a esses também chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Quantos judeus messiânicos você acha que já existiam aqui nessa época? Milhares. Só em Atos 2 foram 3.000. Então o processo de redenção de Israel já tinha começado. E outra, as fronteiras do reino já tinham sido abertas, o gentio já estava entrando na predestinação de Israel. Você entra na predestinação dada a Israel. Aí você tem um camarada do século XVI que vai ler isso aqui e que vai interpretar. Então se Deus predestina
ele só chama quem está predestinado, ele só justifica e glorifica quem já foi predestinado, então eu sou predestinado. Você não é, mas eu sou. Mas peraí, não, alguns nascem predestinados à justificação, outros nascem predestinados à perdição. Eu sou predestinado. Você eu não sei, mas eu é claro que eu sou predestinado à salvação. Dizem esses que apregoam essa doutrina. Fruto do quê? Leu um padre, um homem de negócio, um teólogo do século XVI, leu Romanos 8, não entendeu. E não entendeu o que estava falando de Israel. Aí ele para piorar, ele leu Efésios 2. Ih, aí piorou mesmo. Se você lê Efésios 2 sem considerar que Paulo está falando ali de Israel, já era. Igual eu te falei, você vai achar que você é o super-homem. Você nasceu predestinado, você nasceu... Olha só. Ô, gente. Olha aqui, Efésios 1. Deixa eu começar do verso 3, a gente vai encerrar. Bendito seja o Deus e Pai de Yeshua HaMashiach. Opa, peraí. Acho que Paulo errou aqui, né? É porque aqui ele está escrevendo que Yeshua tem um Deus. Não pode, né, gente? O que vocês acham? Né? Se você tem uma doutrina aí, já há mais de 2000 anos, que fala que Yeshua e o Pai são totalmente iguais, sem nenhum tipo de hierarquia, aí Paulo errou aqui. Paulo não sabia dessa doutrina. Talvez a gente tenha que informar ele aí que ele não, tem que ler alguns credos aí, porque ele tem que ler os credos para escrever, senão vai escrever coisas como essa aqui, que jogam esse credo por terra. Bendito seja o Deus e Pai. Então Yeshua tem um Deus. Tem alguém que ele presta obediência, submissão. Tem coisas que ele não sabe, só o Pai sabe. Mas vamos adiantar. Que tem nos abençoado, lembra dos pronomes nas cartas de Paulo? Nós, vós. Nós, vós. Quase sempre é nós, judeus, vocês, gentios. Olha que interessante. Tarará. Assim como nos escolheu, Deus escolheu Israel? Sim. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção. Opa! Israel é a única nação do planeta que em Êxodo Deus chama meu filho. Israel é meu filho. Por isso que eu sei que ele está falando de Israel aqui. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, através de Yeshua HaMashiach, é claro. A adoção, quando Deus chama Abraão, o Messias se revela a Abraão. Lê Gênesis 18. Em o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então lembra, está falando de judeu messiânico. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera no Messias, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos nós, feitos herança. Meu irmão, volta lá na Torá. Deus não fala para Moisés, Israel é a minha herança. Jacó é a minha herança, né, na verdade, para ser mais específico. No qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, judeu messiânico, nós,
Os que de antemão esperávamos pelo Messias. Qual é o povo da terra que já esperava por um Messias? O romano? O grego? O judeu. Mais uma prova, Paulo está falando de Israel. De antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, olha, está vendo por que separou? Está vendo por que quando ele usa nós, ele não está incluindo o gentio crente? Agora que ele passa a incluir, olha o que ele vai dizer, no qual também vocês, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes também selado com o Espírito Santo da promessa. O outro entra na promessa de Israel. E vocês vão ver comigo na conclusão desse estudo hoje à noite, que o penhor da promessa é o Espírito. Deus fez a promessa de redenção. Novos céus, nova terra, o próprio Deus através de Yeshua reinando aqui. Essa é a promessa. Ele deu a promessa e voltou para o Pai. Mas como é que fica isso aí? Não tem nenhuma garantia? Tem. Penhor. Qual é o penhor da promessa? O Espírito. O Espírito Santo que entra na vida do discípulo, seja judeu ou não judeu, na nova aliança, na aliança renovada, é o penhor da promessa que Yeshua vai voltar, vai remir Israel e os que nele foram enxertados e vai reinar. Essa é a promessa. Vai ter ressurreição. Para dar o galardão. Gente, alma não recebe galardão, não. Ei, alma não tem como receber galardão. Galardão é um conceito que tem que haver corpo para receber. Porque quando você cumpre o mandamento, quando você faz a justiça, é o seu corpo que participa também, junto com a sua alma, junto com o seu espírito. Como é que você acha que seu espírito vai voltar para Deus e lá você vai receber o galardão? Que galardão que Deus vai te dar? O seu corpo também obedeceu? Que galardão o seu corpo vai responder, vai receber? Ele está lá na terra. Galardão exige ressurreição. Não recebe galardão sem ressurreição. Não existe. Para a pessoa receber o galardão, tem que estar de volta com o corpo. E até esse dia chegar, Deus deixa aqui o quê? O Espírito. É o penhor. Você é cheio do Espírito. O que o Espírito vai fazer em você? Vai começar a escrever a lei de Deus na sua consciência. É que o Rabino falou hoje no comentário dele, o objetivo da Torá é mudar a sua consciência. Ô, meu irmão, Pedro já falou isso 1000 anos antes desse Rabino. Para santificar a nossa consciência com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o penhor. E o próprio Yeshua é a garantia. Sobre isso nós vamos ver então, mais sobre isso aliás, a conclusão, porque agora que eu vou mostrar para vocês a beleza, como que a nova aliança está profetizada no Shema e como que o Espírito de Deus funciona como penhor da promessa de redenção universal, será feito na segunda parte do estudo, a lei escrita no coração. Grande abraço a todos e Shabbat Shalom. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.